Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television, segunda-feira às 19 horas, que normalmente e sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevadíssimo teor de cultura, que também acontecerá dentro de alguns segundinhos. Ao meu lado direito, a ilustre psicoterapeuta, artista teatral e mais algumas outras atividades, Michele Haddad, que diretamente da Irlanda, hoje o programa está internacional, adorei isso. Ela é especialista em PNL, brasileira, que milita suas técnicas de coaching na Irlanda. Depois nós vamos descobrir por quê. E trouxe ao mundo o grandioso livro O Segredo da Caixa, que seguramente será um best-seller, porque o pouco que eu conheço desta jovem, dá para sentir que ela se embrenha, infiltra-se naquilo que se dispõe a fazer e o faz muitíssimo bem. Além de toda a sua exuberância plástica, uma menina muito bonita, muito elegante e tal, tem uma belíssima de uma caixa, que ela vai abrir aqui para nós dentro em breve. Ela romanceou neste livro o seu cotidiano, o que ela presencia no dia a dia, seja dos seus pacientes, ou seja, do que ela vê nas ruas da Irlanda. E também, naturalmente, alguma coisa ela deve permear pelo Brasil. Michele, muito obrigado por ter vindo. Sei o quanto foi difícil para você chegar aqui, particularmente hoje, nós estamos com um trânsito caótico, uma coisa horrorosa, que não sei, você está acostumada com o trânsito caótico? Não, primeiramente, Irlanda, muito obrigada pelo convite. É isso? E obrigada por todos os elogios. Não é elogio, isso é um diagnóstico, já te falei. Obrigada. Não, a Irlanda é um país, não sei se vocês conhecem, né? Não, infelizmente eu não conheço, só ouço, não conheço. É uma ilha com um pouco mais de 4,5 milhões de habitantes. Então, vamos colocar aí quase 5 milhões de habitantes a Irlanda. Então, a Irlanda é um país muito pequenininho. Trânsito tem, mas não chega com a população no Brasil, né? Eu estou percebendo que cada vez mais o Brasil está piorando na questão do trânsito, né? Apesar de todos os implementos e tal, mas está ficando cada vez... É porque é muito carro, né? É um dos maiores motivos muito pelo qual carro e as ruas são as mesmas, né? E as pessoas continuam um pouquinho mal educadas e tal, porque o trânsito em si, do meu modo de ver, modestíssimo por sinal, pelo que eu observo, não fora a má educação de alguns, ele seria muito melhor, com certeza. Porque a legislação existe, os semáforos existem, os faróis existem, as sinaleiras existem, porque cada lugar tem uma maneira de chamar, mas o traffic light, né? Traffic lights. Mas eles vivem sendo desrespeitados a todo momento. A gente observa isso. Então, trânsito tem muito carro? Tem. Porém, a péssima educação que nós disseminamos, inclusive, aos nossos filhos, é uma coisa tenebrosa. Escuta, Michele, você está na Irlanda há quanto tempo? Quase 12 anos. 12 anos. Por que você escolheu a Irlanda para ir morar? Ou se é que você foi obrigado? Eu não faço a menor... Deixa eu explicar para vocês. Eu conversei uma vez só com você, e agora, pouco antes de vir ao programa, uma vez, para nós acertarmos a agenda. Mas eu não a conheço especificamente. Nesse momento que eu apertei sua mão. Para mim, para o meu azar, naturalmente, eu não conheço antes. Vamos lá. Vamos lá. Por esse motivo, tranquilidade. A Irlanda, ela me passa uma paz muito grande. Mas, então você já conhecia. Primeiro você foi, depois... Vou explicar realmente. Eu não aguentava o meu trabalho, né? Eu trabalhava numa companhia de seguro, então eu morava em Guarulhos e tinha que dirigir até a zona sul de São Paulo. E nem lembro agora o nome do bairro. Já estou quase 12 anos, já esqueci. Sorte sua. Eu deletei algumas coisas no meu cérebro, né? Que me estressavam. Então eu demorava 2 horas para ir e 2 horas e meia para voltar. Fora 12 horas de trabalho por dia. Então eu não vivia. Tua vida era um inferno. Eu tinha 24 anos, 25 anos. Então eu não aguentava e pedi pro dono da empresa, né, para ele me dar um break,
né, de 1 ano. E aí eu falei que eu queria, que eu estava muito estressada, e eu falei que eu ia estudar inglês. E eu escolhi a Irlanda. A Irlanda porque o visto é muito mais fácil, ele tem acesso ao trabalho, você pode trabalhar 20 horas semanais, com direito, né, ao estudo e tal. Então, eu achei legal a proposta. A princípio, eu fui para estudar. Foi assim um lance de interesse próprio. Interesse próprio. Nada de amor. Não, nada de amor. Tá. Eu sempre fui muito focada naquilo que eu quero, né? Eu sempre achei... Então, desculpe te interromper de novo. Eu falei certo de você. É isso mesmo. Não, porque é o que você passa na tua escrita. É isso mesmo. É aquilo que eu quero e pronto, acabou. Então, eu sou muito focada. Então, eu nunca fui pensando em amor. Não, se eu fui para estudar, era para estudar. É claro que se houvesse algum romance no meio, né? Mas eu pensei em ir apenas por 1 ano. Então, eu já teria esse 1 ano de volta. É claro que eu arrumei um namorado lá irlandês, não sabia falar nada de inglês, nem o verbo to be, que é o básico. Tá brincando? Foi na louca mesmo? Foi na louca. Eu fui na louca, não, eu fui porque eu queria sair daqui, não Sim, aguentava mas eu digo, mais. na louca eu quero dizer, pô, você vai para Irlanda, que já tem um inglês diferenciado. Com certeza, uma batata na boca. Exatamente. Aí você não fala no YouTube, I am here. Não, eu falava tudo errado. Ok, I am here. O engraçado foi para achar um emprego, né? Para procurar um emprego. Era aquele negócio. Eu demorei 20 minutos para decorar uma frase. I'm looking for a job. Could I give my CV? Mas o duro é que eu decorei e não sabia o que eles iam responder, né? Ah, foi um barato. O primeiro ano. O pessoal falava, né? Não sei se vocês sabem o sotaque da Irlanda, né? Eu fui trabalhar num pub. Claro, só tem bar naquele lugar. Primeiro emprego. Aí, imagina o sucesso que você fez, né? Imagina, eu era mais nova e mais magra, então. Meu Deus, covardia, né? Então, aí, cara, só, não precisa falar nada. Não fala nada que estraga, não fala. E aí eu perguntei, né, pro rapaz, claro, né, eles deram emprego porque meu amigo falou, olha, ela não sabe falar, mas ela vai pegar rápido, ela é muito esforçada. E aí eu me lembro que tinha um espelho na frente, estava o dono do bar, o gerente, e no espelho tinha o pessoal que estava bebendo atrás. E eles faziam assim para ele, dá um emprego para ela. Enfim, ele, né, o gerente me deu, falou assim, olha, não vou ter tempo de ensiná-la. Aí o gerente falou, não. O outro falou, não, chá comigo. Pode deixar comigo. Tea with me, chá comigo. Bom, no meu primeiro dia, o cara falou, Budweiser. Eu já entendi, uma cerveja Budweiser. Vocês conhecem a Budweiser, sim, né? Eu dei uma, Budweiser. Aí eu não entendi o que quer ele pôr falava. mais? Não, Budweiser. Ice. Ice. É a pronúncia, né? Mas eu aprendi o inglês de lá, então acho que minha escuta ficou muito boa. E hoje eu trabalho no tribunal, eu tenho uma agência de intercâmbio na Irlanda também. Tribunal o quê? O que é tribunal? Tribunal, né? O juiz... De justiça? Tribunal de justiça? Tribunal de justiça. Mas o que eu sou intérprete, porque, por isso que eu falei, por eu ter aprendido inglês na Irlanda, você ficou com sotaque irlandês. Com sotaque irlandês claro. Eu entendo muito bem o irlandês. E eu aprendi também meu espanhol na Irlanda. Então, eu faço a parte de intérprete no tribunal e na polícia, nos idiomas português, inglês e espanhol. Mas tem tanto problema assim com brasileiros ou espanhóis? Não só brasileiro. Português pode ser de Moçambique, de Portugal, brasileiro. Brasileiro dá trabalho também. Você se vira bem. Hoje qual é a diferença do sotaque irlandês com o americano, por exemplo? Primeiro que o irlandês, né, o inglês irlandês é o britânico. Então já é como se fosse o português do Brasil e o português de Portugal, para ficar mais fácil o entendimento. Não tem tanta diferença, só que você conhece Portugal? Sim, o sotaque. Algumas palavras são diferentes. Você não entende. Bicha é fila, né? Então, umas coisinhas. Você falou isso olhando para mim, por quê, querido? Nada contra. Não, nada contra. A bicha, ela é direto para mim. Que é isso? Nenhum. Olha o respeito. Seu bicha, faz favor. Não sou homofóbica. Muito pelo contrário, é o segredo da caixa. Eu aceito tudo.
Então, escuta, vamos falar do teu livro um pouquinho. certeza. Vai, antes que a gente... Vai mudar o foco, a gente está gostando, está descontraindo bastante. Mas você, então, na realidade, nunca atuou no Brasil como coaching? Não, eu fui para lá, aí o que aconteceu? Na verdade, eu fiz um treinamento de PNL, isso me ajudou muito para ir, que é aqueles treinamentos de finais de semana. Sim, para entender o outro, sim, né? O ser humano, ele ajudou bastante naquela questão de vamos guerrilhar. Estamos fora do nosso habitat natural. Estamos indo para uma outra tribo. Você não faz parte da gente. É você que tem que se adequar. Você que tem que se adequar. Em Roma, como os romanos. Perfeito. Então, a mesma coisa aqui. Você é estrangeiro. Estrangeiro é estrangeiro. Só que eu sempre criei uma característica, e antes de eu sair do Brasil, eu tenho um ídolo até hoje, que é o Ayrton Senna, né? Eu sempre quis sair do Brasil para ser diferente. Na verdade, eu nasci me achando diferente. Eu não nasci para ser qualquer outro do planeta. Eu falei, eu quero ser diferente. Por isso que eu estudo bastante, eu trabalho, eu saí daqui, fui aprender o idioma de lá, aprendi um outro idioma. Estou fazendo parte da sociedade, então eu falei, eu vou entrar num outro país e quero mostrar que eu sou uma brasileira. Eu jamais vou negar minha pátria. Só que eu vou fazer bem bonitinho, para vocês verem. Que é para se integrar, inclusive, né? Sim. Claro. Então, assim, quando eu saí daqui, eu comecei a me integrar, de uma maneira diferenciada. Eu comecei no passinho por passinho. Como eu disse, eu não sabia falar o idioma. E aí eu comecei a procurar trabalho, a ficar muito com irlandeses. Então, como eu disse, meu primeiro ano arrumei um irlandês lá, namorei com ele 1 ano já para engatilhar no inglês. É um dicionário interessante. Foi bacana. Isso foi um segredo da caixa. E o único problema é que ele era alcoólatra, não tinha como. Isso é quase um pleonasmo lá, né? Perguntaram, não, ou ela ou a cerveja. Ó, irlandês, pelo amor de Deus, né? Ou ela, a cerveja. Fiquei para trás, né? Tá tudo acabado entre nós. É isso mesmo, né? Praticamente assim. E assim, eu sempre quis ajudar o próximo, né? Eu sempre tive isso desde criança, né? Então, eu falei, eu quero ajudar os irlandeses. Meu pai sempre falou, por que você não ajuda eles, né? No alcoolismo, faz algum curso. Eu falei, deixa eu aprender pelo menos o idioma, né? Senão não tem como ajudar ninguém aqui. Aí eu aprendi, comecei a fazer treinamento de PNL, de life coach, de business coach. E eu comecei a fazer massagem. E na massagem eu comecei a adaptar a parte de psicologia com a massagem. Eu fui a primeira, eu acredito que não tem isso nem aqui no Brasil. Porque os irlandeses são muito tímidos, né? Eles não falam, não é como nós, que somos despojados, nós falamos mesmo, falamos com as mãos, tal. Eles são discretos, muito discretos. E eles começaram a se soltar muito. Mudei para uma cidade muito pequenininha, Longford, em 2009. Morei em Dublin por um tempo e fui para Longford, que era pior o sotaque, pior do que Dublin. É interiorzão, né? Interiorzão, então... Muda um pouco. E mesmo assim, comecei a fazer a massagem e tal, e comecei a aprimorar, eu tinha uma clínica de estética junto. E eu comecei a fazer psicologia junto, mas eu fiz a psicologia para mim, para me achar, para mim, né, saber quem eu sou. Claro. É muito importante. E nisso eu falei, eu quero me mudar para uma outra cidade, que eu descobri o que eu estava fazendo lá. Porque você fala, eu sou de São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes. Por que eu vim parar numa cidade de 10 mil habitantes? Estou me escondendo de quem? É um bairro. É um bairro. Bem menor que um bairro nosso. Da Moca, eu acredito. Com certeza. E não fala mal da Moca, hein, Bela? Não. E eu fui pra lá e ajudei um monte de gente. E aí eu tava mudando de cidade para ir para o sul da Irlanda, a parte mais linda e bela, que é Kerry. Eu moro em Killarney, província de Kerry. E eu falei, poxa, eu vou ter que começar do zero de novo, né? Mas foi bem planejado, em 2016, né? Eu me mudei para lá, mas demorou 2 anos.
E eu falei para os meus clientes, pacientes, falei, olha, sinto muito, mas vamos mudar, a gente já acabou nossas sessões. Só que rolou um apego dos meus clientes. Porque, como eu disse, eles são muito discretos, né? Os irlandeses e as irlandesas, eles não se abrem. O europeu, de uma forma geral, é assim, eles talvez sejam um pouco mais, né? Eu acredito que assim, os latinos, como os portugueses, italianos, espanhóis, São mais expansivos, é né? que nem nós, mas o alemão, né, o inglês, o irlandês... De fato, é um pouco mais seguro, né? Uma coisa que eu gosto bastante da Irlanda é que o irlandês ele tem muito pé no chão, né? Eles são muito racionais. Já os brasileiros, eles flutuam, né? Mas termina o lance aí que você vai. Vou te Vai falar. ou não vai? E aí eles falaram para fazer um vídeo, né, tutorial, né, dizendo como eu ajudei, né, eles de alguma forma, tal. Eu falei, não, vou fazer melhor, eu vou escrever um livro. E foi daí que surgiu O Segredo da Caixa. Só que eu fiz, na verdade eu escrevi O Segredo da Caixa de modo interessante. Eu queria falar das culturas por onde eu vivi, que é a brasileira, né, a irlandesa e a espanhola. Eu acredito que, principalmente hoje no mundo, nós estamos vivendo um problema de relacionamento amoroso. Relacionamento no modo geral. Apesar de haver um maior entrosamento, tem menor relacionamento. Por causa da internet, né, a tecnologia ela atrapalhou bastante nesse sentido. Nós não temos mais comunicação. Esse é a minha caixa, eu estou falando o meu ponto de vista. Talvez esteja errado, não sei. Então, eu acredito que quando eu escrevi O Segredo da Caixa, eu coloquei dessa forma, né? Colocar a cultura, falar sobre relacionamentos, tanto familiar, quanto amoroso, quanto na sociedade, de modo diferenciado. Como as pessoas elas veem as outras culturas. Como que é o brasileiro, como eu trabalho no tribunal, como eu disse, como que funcionam as leis no Brasil? Que, na verdade, o primeiro capítulo desse livro, chamado de Cadeado, por isso que chama O Segredo da Caixa, ele em inglês é The Secret Box, Find the Key. Eu não coloquei a mesma tradução em português, por algum motivo. Cada capítulo, a Maria, que é a protagonista desse livro, ela é uma brasileira, ela tem problema de relacionamento amoroso, ela acha que tem. E ela acha a chave dela em cada cadeado. É por isso que prende a atenção do leitor. E o leitor quer, assim, eu quero saber como que funciona o próximo capítulo. O primeiro capítulo fala de família. A família é a nossa base, que forma a nossa personalidade. Então ela foi em prantos, né, achando que ela tinha um problema de relacionamento, mas em determinados momentos, né, das sessões, ela começa a se descobrir, né, que ela tem problemas não só de relacionamento amoroso, como problemas de autoestima, de crenças. Que geraram um mau relacionamento, naturalmente. Exatamente. Você está descompensado, você não faz nada direito. E assim, se você não teve uma família estruturada, provavelmente vai falhar na parte de relacionamento da sociedade, amizade, amoroso, que se a base ela não se forma, né, de uma forma adequada, se existe muita crenças, o amor que você poderia ou deveria ser incondicional se torna condicional, ele atrapalha muito na formação do ser humano. Por isso que precisamos de ajuda, né, no decorrer da vida. Você mencionou um negócio interessante, que o irlandês é muito, irlandês e irlandesa, né, o povo como um todo, são extremamente circunspectos, não se abrem e tal. E naturalmente você usa até em dia, fazendo massagem ou não, você usa até em dia. Então foi o caso, estamos encerrando infelizmente. Tá? Não tem problema. Qual foi o caso mais bombástico que você começou e acabou, e um que demorou muito e que você quase que não terminasse? Em termos de pacientes agora, estou falando de pacientes. Geralmente, então, o irlandês ele tem problema de relacionamento amoroso. Acho que qualquer lugar do mundo ele está tendo esse problema, principalmente na parte da sexualidade. Então, acho que um paciente aí que eu tive, né, um cliente mais complicado, é que ele era casado há muitos anos, há 20 anos, e logo no final ele descobriu que ele era gay. Outros que tiveram relacionamento com mãe, eu acho que foi um caso mais
interessante, impactante, né? Para mim, que eu falei, nossa, eu deixei no banheiro. Foi uma coisa que não faz parte da minha caixa. Porém, eu, do meu ponto de vista, não posso julgá-las. Senão você perde a tua profissionalidade. Com certeza. Eu acho que existe... Tudo tem um porquê nessa vida. Eu acho que não temos o porquê julgar o outro. É muito complicado. Aproveitando que esse é um caso impactante, desse caso do relacionamento com a sua própria mãe. Ele foi procurar por isso ou porque ele tinha outros problemas e que acabou abrindo essa caixa? Não, ele foi especificamente por causa disso. Como eu disse, a Irlanda é muito pequena. Então eu comecei a ter muitos clientes, porque eu não sou de lá. E para mim seria ótimo, porque eu estava ajudando no meu inglês, né? Eu estava aprimorando o meu idioma. Então eu nem cobrava no começo, eu cobrava muito pouco. Que o meu carro forte mesmo é o suicídio. As pessoas, elas me procuram. Porque e lá é uma incidência grande. Muito grande. Imagina, eu nunca li. Frio, né? Frio, nebuloso e tal. Tem tudo, D, é um prato cheio, não tem né? nada. Então ajuda muito, né? A depressão, a pessoa é introvertida. E é legal porque a PNL, pelo pouco que eu conheço, ela é muito rápida na solução das coisas, né? Sim, eu gosto bastante. Como eu disse... Tira um tijolinho, põe outro lá e está acabado. Como eu disse, eu fiz a psicologia para mim mesma, para entender a minha caixa. Uhum. Mas a PNL eu adoro aplicar com aquele negócio. Eu fiz, acabou, nossa, descobri. E a pessoa, ela quer, parece que ela me deve o mundo. Não, e é legal porque o paciente não fica dependente de você, ele fica livre. Ele volta sempre, mas ele fica livre. Sim. Porém, é que nem eu disse, a Irlanda é muito pequena e eu sou a única que faço esse trabalho. Eles não conhecem o que é PNL, não tem PNL. Quando fui fazer a entrevista na rádio, foi engraçado que eu tive que explicar o que era PNL na rádio. Bom, é que ainda você tem que explicar também, mas já é um produto mais disseminado, né? Sim. Então, e aí, então eles acabaram tendo esse touch, né? Esse apego. Por isso que hoje eu moro a 400 quilômetros da onde eu morava. Eu tenho que voltar uma vez por mês para ficar uns 3 dias no mínimo para atender a maioria dos meus clientes que são apegados. Você vai voltar para a Irlanda quando? 21 de janeiro, tá? Minha passagem de volta. E é um problema sério, que você estando lá talvez sinta saudades daqui, não sei. Não sinto. Não sente? Ai, é tão feio. Você é uma brasileira desnaturada, né? Eu sinto saudade, minto. Eu sinto saudade da comida. Que delícia. Ai, o brigadeiro, gente. A música popular brasileira que tá perdendo mas aí bastante, você tem acesso pela internet, você acessa qualquer estação. Com certeza, mas é diferente você escutar um Gilberto Gil Viva Cores. Nem sei se ele está fazendo mais show. Não, tá paradíssimo. Parado, né? Eu tô vendo que mudou. Eu vi o Djavan, ele estava meio assim no sábado, né, no programa. Quem, o Djavan? Djavan tá meio... Não sei, faz tempo que eu não vejo. Eu vi o programa sábado, ele não dá muito bem. Você não achou legal? Não, ele parece que ele tá devagarzinho também. Bom, faz tempo que ele não lança, pelo menos eu não ouço, não sei, coisas novas, né? Mas ele é um cara que, a qualquer momento ele explode. Ele é genial. Ele é. Djavan. Não, o Djavan é. Bom, infelizmente não tem a música popular brasileira mais, é uma coisa, faz 2 anos e 2 meses que eu não venho para o Brasil, eu não vinha para o Brasil, então as músicas mudaram bastante. Existem estações aqui só de música popular brasileira, que eu não sei qual é, para te falar agora, mas tem, se você procurar você acha, tem um monte, tem de rock, tem só de sertanejo. Mas a comida eu tenho saudade, tá? Mas você logo volta lá, né? Numa boa. Certeza. Bom, menina, seja muito bem-vinda, que você retorne bem e feliz. Quero agradecer em nome deles todos a tua presença aqui, encantou-nos sobremaneira, e que você continue assim, bastante elegante, bastante propositada, positiva, pro um monte de coisas e principalmente pro felicidade. Obrigada, igualmente. Você continue espargindo aí todos esses seus encantos e expertises. Só de fazer um adendo, sinto falta do abraço. O abraço do brasileiro, ele é único, Você sabe que eu vi uma vez um sujeito no programa do Jô Soares, um engenheiro, que ele estava no Brasil já há mais de 30 anos. Ele veio para ficar uma semana. Acabou ficando, aquelas histórias que você já conhece.
E o João perguntou para ele, escuta, mas por que você ficou aqui? Ele falou que aqui tem uma coisa que só brasileiro tem. Aqui é aquele suspense, o abraço. Não existe abraço mais caloroso do que o abraço. Isso dito por um italiano, que por si só já tem uma grande área calorenta, né? Dito por um italiano é muito significativo. Se um brasileiro falar isso, não vale nada. Mas um italiano dizendo que ficou aqui, um dos motivos dele ter ficado foi o abraço, você acabou de corroborar isso. É porque o brasileiro conversa com o cara uma hora, ô amigo, e tal, já fica amigo e tal. Embora não seja amigo coisíssima nenhuma. Mas é uma maneira de se expressar. O americano não te convida para jantar, o irlandês muito menos e tal. Mas eu sinto até, eu espero não ter sido rude, né? Não, olha... Eu tô com saudade de algumas coisas do Brasil, mas o nosso espaço é absolutamente democrático e liberal. O problema é a sinceridade, Mata. Não, isso não é um problema. Pelo contrário, isso não é um problema. Isso aí é um condão que você tem. Tomara que você continue assim também. Receba, por gentileza, os nossos agradecimentos, que o teu livro, O Segredo da Caixa, tenha muito e merecido sucesso. Obrigada. Okay? Santos, em janeiro, e Cajuru, em janeiro também. Cajuru é São Paulo também, não é? É, no interior de São Paulo. Então, dia 5 de janeiro, lançamento do livro Segredo da Caixa em Santos. Nós fazemos propaganda já. Não, por favor. E de 15 de janeiro, em Cajuru. 15 de janeiro, Cajuru. Bom, você está convidado, e todos vocês. Sim, eu não vou perder essa por nada. Espero que o pessoal de Cajuru não fique jururu. Você sabe o que é dizer jururu? O que é jururu? Agora eu esqueci. Jururu é triste, né? Jururu é triste, aí lembrou, tá vendo? Pessoal, eu quero agradecer a nossa técnica sempre valiosa e valorosa que nos imprime aí nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com nos insere no universo lusófono, e agradecer a presença, a paciência e a audiência de vocês todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Felicidades.